Gabriela, você ficou quanto tempo com a sua bisavó? No ateliê dela, eu Depois que fiquei você saiu do emprego e depois ficou junto com ela, aprendendo junto com ela, fazendo suas próprias peças também? Isso, foi 1 ano e pouquinho. Um ano e pouco? É, não chegou a Uhum, ser 1 ano e meio, eu acho que não. uhum. E como que foi essa parte depois de não ter mais? Depois de ser só você? Então. Sabe? Porque a gente acredita muito que o empreendedorismo transforma a vida da pessoa e a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então a gente quer ser uma fonte de sabedoria, de empurrão, de incentivo, de ensinamento para essas pessoas que têm o sonho de ter um negócio próprio. Então, contando história de empreendedores que já estão ali na luta, estão na batalha, a gente acredita muito que vai ajudar essas pessoas. Ai, E que eu fico legal. muito feliz de estar aqui conversando com você. Quero conhecer um pouco a sua história, conhecer um pouco do seu negócio, como tudo começou, como está hoje, e para a gente compartilhar com essas pessoas. Tá joia? Tá, tá bom, muito legal. Muito boa a proposta também. Eu Que acho que tem legal, que ser incentivado isso mesmo. que legal. Gabriela, para a gente começar, gostaria que você se apresentasse. Quem que é a Gabriela? É Aldra? Isso, Aldra. Aldra. Sou a Gabriela Aldra. Eu estou com 34 anos. Eu me formei em jornalismo, né? Jornalismo? É, Uhum, e daí eu fui trabalhar também na área da administração, né? Com CLT e tudo. Fiquei uhum. 6 anos trabalhando no escritório. Mas Legal. assim, eu sempre tive a cerâmica como um hobby, né? Minha bisavó já praticava a arte da cerâmica Sua e bisavó? minha bisavó, Legal. ela começou com uns 40 anos e ela foi até os 100 anos dando aula de cerâmica, fazendo peças, exposições. Nossa, que bacana. É, foi muito bonita a trajetória dela. Que legal. E eu acompanhei isso tudo, né? Desde bem criança, assim. Eu tava ali correndo no ateliê, brincando de argila, né? Na época a gente falava massinha. Uhum. E foi sempre despertando essa paixão, né? Esse gosto. Eu e meu primo também sempre gostou. Legal. Então, eu sempre tive esse estímulo também, né? Porque quando a criança ela gosta de algo e os pais estimulam a criatividade e a arte da criança mesmo, né? Isso faz Uhum. muito bem para qualquer pessoa, sabe? Ela cresce uma pessoa mais desprendida, sabendo o que ela quer mesmo, né? Com experiências. Então, tudo isso me estimulou muito. Legal. Então, essa mudança da CLT para cerâmica, né? Foi bem difícil no começo, porque você trabalhava com horário fixo, com um salário fixo, né? Que Salário era o fixo. terceiro. Uhum. Uhum. Então, no começo é muito penoso, mas é muito válido também, porque é uma experiência que vai te enriquecer para a vida, sabe? Legal. Então, assim, é interessante no começo você ter pessoas que te apoiem, né? Uhum. Que dê força ali no começo, que te ajude de alguma maneira. Não precisa ser financeiramente, mas só de dando conselho, tendo um apoio ali. E foi isso que eu senti que eu tive, sabe? Uhum. Muitos amigos iam na minha casa, eu estava na faculdade ainda, e sempre elogiando, sempre gostando da minha arte, sempre querendo. Então isso me estimulou muito a pensar e falar, bom, é um pessoal que já gosta da minha arte, é um pessoal que me estimula. Eu acho Uhum. que dá para confiar nessa carreira que eu quero seguir, da cerâmica, né? Legal. Eu vou investir nisso. E daí eu fui ficando mais perto da minha bisavó, porque ela já estava bem senhorinha, mas debilitada até para dar aulas, e eu fui Uhum. ali junto, aprendendo, dando aula junto. Que legal. Então foi meio que uma transição até que tranquila também, né? Uhum. Por ter o apoio ali do ateliê da minha bisavó. Que Eu legal. sei que é difícil para começar, né? Montar um ateliê, tudo, mas para começar a gente não precisa de nada disso. É Uhum. mais a força de vontade e uma ideia boa, Que né? legal. Que legal, Gabriela. E daí hoje, Gabriela, vamos lá, pode continuar, pode continuar. daí hoje eu tenho meu ateliê, montei o meu Uhum. ateliê, dei uma investida em forno, umas máquinas bem necessárias. E hoje eu dou aulas, faço workshop para fora, lanço Uhum. as minhas coleções, é, presto serviço também, né, de queimas. Então, muito artista que, Ah, às que legal. vezes, que produz na casa dele mesmo e não tem onde queimar a cerâmica, eu também ofereço esse serviço. Que legal, que bacana. Nossa, é bem mais do que eu já até imaginei. Tem várias fontes de renda, então. Que legal. Tem, Mas o né, mais várias legal frentes. que eu já tô aqui entusiasmado para conhecer a sua história é essa conexão com a sua bisavó, né? Mas Uhum. pelo que eu entendi, então, você fez jornalismo, né? Isso. E
E com isso você já tinha contato com a cerâmica, com essa arte, junto com a sua bisavó, que devo estar imaginando aqui que deve ter sido um período maravilhoso aí, né? E aí você Foi. foi despertando interesse para fazer. Começou como hobby, É isso, começou como hobby. tá? E quando que começou? Quanto tempo? Quantos anos você tinha? Como que foi? Tá. É, eu comecei a produzir mesmo, eu tava na faculdade, então eu já tinha uns 18, 19 anos. Uhum, E eu produzia mais durante o final de semana, sábado e domingo, como uma terapia mesmo, sabe? certo. Me Uhum, fazia bem, eu gostava de pintar, desenhar. Então eu comecei a passar os meus desenhos para cerâmica, mais mandalas, eu gostava muito de mandalas, as cores. E fui migrando para cerâmica, assim, né? Do papel, da minha ideia ali, fui migrando para cerâmica e fui levando como uma terapia mesmo no começo, uhum, sabe? que Como uma legal, coisa que me fazia bem e por isso eu queria botar para fora, assim. E as pessoas gostavam e se interessavam. legal. E ali, E ali você já... Eu fiquei com uma curiosidade. Por que jornalismo? então, na época, eu já queria fazer alguma coisa de artes ou psicologia. Uhum, Então eu prestei psicologia e jornalismo. uhum, Que, assim, na época, acho que tinha essa questão também de você ter que sair da escola e já entrar numa faculdade. Meus sim. pais cobravam muito. Uhum. Então eu passei em jornalismo, falei, nossa, então já vou abraçar. Mas não Jornalismo e foi. psicologia. É, não, e fui pro jornalismo. Entendi. Mas que eu achava que eu gostava de escrever, desenhar, então achei Uhum. que eu ia gostar bastante da carreira. E daí, durante a faculdade, o diploma caiu. Não valia mais o meu diploma de jornalismo. Ah, é? Não é válido mais, é. Uhum. Entendi. E daí, com essa questão, eu fiquei bem desanimada, assim, nem fui trabalhar na área. Uhum. Entendi, E eu vi um entendi. potencial numa coisa que eu gostava de fazer. Só que naquela época eu também não tinha essa visão de, eu vou empreender, vou fazer disso um negócio. Uhum. Eu não tinha isso em mente. Uhum. Mas daí, em 2016, eu fui viajar, fui fazer um mochilão. E daí lá que eu decidi. Eu falei, Legal. não, eu preciso viver do que eu gosto, do que eu já tô um pouco encaminhada, e eu sei que dá pra fazer isso, mas eu também não sabia muito como. Uhum. Então eu voltei com essa ideia da viagem, e foi um ano ali de transição mesmo, pra eu pedir Ah, demissão. uhum. E, Gabriela, você foi pra onde? Eu fui Fazer um pra mochilão? Tailândia, Tailândia. Que maravilha. fazer um mochilão de um mês, fiquei lá. E ali você teve contato com várias artes ali também? Várias artes, cerâmica também, Será? Aí principalmente, deu um Daí foi abrindo insight minha falar. cabeça. Aham. Que legal. Exatamente. E daí lá é bem diferente, né? O jeito que eles fazem a cerâmica. E assim, você vê tanto em feira, na rua, na porta de casa, o pessoal estende ali uma canga bonita, põe um incenso e Uhum. já tava ali com as cerâmicas. Então Que aquilo tudo legal. foi me abrindo a cabeça que aqui no Brasil não tinha. E Uhum. é muito interessante que o pessoal aqui, né, o povo brasileiro gosta, né? Gosta. Gosta mesmo. E aí você estava trabalhando. Quando você foi fazer o mochilão, você estava trabalhando. Você estava trabalhando em qual empresa e qual que era a sua função? Eu tava trabalhando no posto de gasolina, aqui na minha Uhum. cidade, na área da administração. Entendi. É Daí onde eu você ficava ficou no por 6 escritório. anos. Isso, Uhum. Aí, Gabriel, você falou que então levou um ano de transição do CLT, de trabalhando aí no posto, para realmente começar o seu negócio, né? isso. Como que foi esse ano? Você fez planejamento? Você já começou a buscar clientes novos, vender? Como que foi esse ano de transição? Que é um ano muito importante para todos que querem começar. Eu sempre falo aqui, comece o seu negócio antes dele começar, né? Pra você ganhar experiência, pra você errar, para você Que legal. testar, pra você começar a ver quem que realmente vai interessar pro seu negócio, os desejos dos seus clientes, as dores dos seus clientes, trabalhar com preço, precificação, é muito importante. Mas conta como que foi para você esse um ano. Então, esse um ano eu fiquei, assim, na dúvida, né? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que o salário que eu tô ganhando tá legal? E será que eu vou ganhar isso também? Uhum, Então, assim, no começo a gente já tem uma ideia de que não vai ganhar a mesma coisa, né? sim, Pelo menos não fixo, no mesmo dia. Então a gente já tem essa ideia. Então eu fiquei esse um ano também juntando um caixinha, legal. até para eu poder ficar mais estável, assim, alguns meses para frente, Uhum, caso não desse aquele retorno que eu estava esperando logo no começo. legal, que bacana. É. E também essa questão de testar mesmo. Isso eu acho muito importante também. Então, o que eu idealizei lá no começo foi, né, funcionou na Uhum, época, no começo, mas daí eu tive que ir contornando algumas situações, tá. vendo que, né, às vezes não era bem aquilo, o cliente que eu achei que ia ser não foi a persona, né? Sim, sim.
E tudo bem, a gente consegue ir adaptando no meio ali da programação. E, Mas, Gabriela, desculpa te interromper, porque isso é muito importante também. O que você idealizou e depois no dia a dia você falou assim, opa, não é para ir, e desse cliente. Só para a gente explicar um pouquinho esse ponto aqui é muito importante também. Como que foi? O que você pensou e o que na vida mesmo, ali no dia a dia, foi diferente? tá. Eu tinha pensado muito, a gente tinha blog, fotolog na época, não tinha Uhum. muita rede Instagram, né? social, Instagram. Então era aquilo que eu pensava, sabe, para apresentar o meu trabalho, mostrar para as pessoas e contar também, né, minha história. Mas isso era o planejado. Legal. Porque daí eu fui pondo em prática e não foi bem assim, sabe? Não As foi tendo pessoas... vendas? Isso, não foi tendo vendas, foi tendo um retorno de, que lindo, que legal, parabéns, mas não estava tendo lucro. Entendi, legal. Então eu comecei a fazer mais presencial mesmo. Então eu chamava as pessoas para vir, fazia tipo um bazar, né? Mas não eram vários artistas, né? Não tinha várias marcas. Então era uma coisa mais minha, era tipo um chá. Eu convidava para um chá da tarde, convidava alguns clientes que eu sabia que gostavam. Que legal. Que legal. Aí Daí eu você trouxe arrumava na minha possíveis casa clientes para mesmo. você, aí no seu espaço. Isso, para conhecer de Interessante. perto. Que legal. E daí ali eu vi que teve um retorno. Né? As Uhum. pessoas que gostavam daquilo realmente, pessoas que às vezes não participaram, mas ficaram sabendo depois. Olha, minha amiga foi na sua casa, ela viu que você está fazendo mandalas, castiçais de vela, tem muito interesse. Como é que eu faço, né, Que para legal. te achar? Uhum. Daí eu marcava um horário na minha casa mesmo. Entendi. Fazer Então, no atendimento começo foi assim, presencial. Daí eu Você comecei a oferecer imaginou... encomenda também. Entendi. Então você imaginou algo, né? Fazer toda a divulgação pelos blogs, né? E vender por ali, mas você viu que teve admiração pro trabalho, mas não teve venda. Aí você Isso. criou uma nova estratégia de trazer as pessoas para contar mais a sua história ali, de fazer a cerâmica e ali gerar valor para essas pessoas ter mais interesse da compra, né? Que legal, que estratégia boa. Por isso que eu falo assim, a gente planeja, e tem que planejar mesmo. Sem planejamento, a chance de dar errado já é muito grande, já aumenta muito mais. Mas o dia a dia que a gente vai aprender mesmo, né? Então a gente tem que ter a base do planejamento e estar esperto para mudar de rota o mais rápido possível, né? Eu conversei com alguns empreendedores aqui já e também assim, eu lembro da Priscila, da Super Baby, que a ideia dela era vender fralda no começo. Ela saiu do emprego e foi vender fralda. Mas já viu que o lucro da fralda não estava tão legal, por causa da concorrência, dos grandes. Aí ela falou, não, opa, 3 meses vou começar a vender roupa infantil. E já virou. Aí que tá, eu acho que é a mentalidade do empreendedor. De ver, né, comecei com um plano, mas não tá legal, já vou de novo. Porque nesse ponto tem gente que desiste. Que fala assim, nossa, não tá vendendo, meu produto não é legal, ou as pessoas não estão comprando, mas às vezes não é, às vezes é o meio que você tá vendendo. Né? É o canal que você está vendendo. É do jeito que você está mostrando o seu serviço. E você falou uma coisa bem legal aí, de mudança de canal de venda. Né? De mudar, de mostrar o seu produto. Mas, Cléo, e depois, como que foi, assim, nesse um ano? E deu medo de pedir conta? Como que foi pedir conta? Como que foi depois fazer essa transição? Deu medo, sim. Deu? Deu. Dá uma insegurança, né? Será que eu vou Sim. conseguir? Eu vou sair daqui depois? Será que vai dar certo? Mas daí é aquilo também. Se é uma coisa que é um sonho, né? Se você confia, você tem que ir atrás, você tem que começar por algum lugar. Então esse é o primeiro passo. É difícil? Mas é o primeiro passo a se prontificar com o seu compromisso também, né? Perfeito. Legal. E daí você vai criando seus valores também, né? Criando os valores da sua marca, do seu produto. Nossa, Você vai, bom. sentindo isso, passando por isso. Teve Passando várias vezes que eu confesso que eu também pensei em desistir. E porque é isso, a gente vai adaptando conforme vai mudando também, né? A sociedade, o desejo, os meios de comunicação, tudo isso vai mudando e a gente tem que ir se adaptando. Legal. Então, assim, no começo é difícil, porém você tem que ter motivação interna, né? Eu acho que essa motivação interna, que é o amor por aquilo que você quer, né? Pelo seu sonho, vai dar certo, vai funcionar. Não vai ser na primeira vez, como você imaginou, né? Talvez não seja nem na segunda e nem na terceira. Sem dúvida. Mas, se você insistir e for reparando os seus erros também, daí você vai crescendo no seu tempo também, né? Cada Com certeza. Um no seu tempinho. Com certeza. É o caminho. É isso que você falou, é o caminho. Começar e aprendendo, né? Insistindo, perseverando, não desistindo rápido, né? Ser resiliente, mas também reparando os erros. O que eu tô fazendo? Mudando de trajetória. Porque Henrique, assim,
Eu acho que aí tem uma grande diferença, Gabriela, que eu tô vendo aqui, conversando com você, olhando pros seus produtos no Instagram. Eu tô te acompanhando faz 2 semanas já, tô vendo o trabalho que você tá fazendo. Tem uma diferença muito grande que, assim, o empreendedorismo não é fácil. Não é fácil. Ele é difícil. É difícil. Por isso que a ideia de você começar com algo que você goste, com algo que você tem paixão, né? Aquilo que você falou, eu tenho paixão por isso e realmente eu quero viver disso. Aí fica mais forte a vontade e de não desistir nos primeiros desafios. Que vai acontecer. Não tem jeito, a gente não pode vender algo, né, com empreendedorismo que vai ser legal, vai ser isso, aquilo, status, é isso. Não, é difícil. É difícil. Porque uma das nossas principais mensagens aqui no Empreender Mais é você começar com algo que você goste. Não algo que tá dando dinheiro, algo que alguém tá dando certo, né? Porque a gente sabe que os momentos difíceis vão vir. E vão vir, e vem no comecinho. Esse negócio que, não sei, às vezes até tem um pouco assim, é diferente de os outros que começa a dar certo logo no começo. Mas é raro, é difícil. A maioria não, a maioria é difícil no começo mesmo, é muito difícil. O primeiro degrau ali é muito grande. Então, se você não ter algo que você realmente gosta de fazer, ou pelo menos encontrar paixão, amor nas suas tarefas diárias, a chance de desistir é muito fácil. E isso tá acontecendo muito, né? Então, quando eu vejo a sua história, eu já vejo que já começa certo por causa desse ponto, né? Você já fazia, já gostava, veio de família, veio de uma tradição, e falar por que não? Por que não viver disso, né? Com certeza. E foi assim, eu sou bisneta, né, da minha bisavó, né, que faleceu, mas que teve várias pessoas aí no caminho, né? Teve minha mãe, minhas tias, teve uma geração antes da minha que não criou essa paixão, né? Para transformar aquilo num trabalho mesmo. E eu sinto que eu continuei esse legado, né? Que legal. Você tem esse sentimento? Tenho. Nossa, eu sou muito grata pela minha bisavó. Que De ter legal. convivido com ela também, né? Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de conhecer a bisavó, né? Que legal, Gabriela, Super que legal. importante. Isso é um negócio que nasce com mais propósito, né? Deu bastante, assim, me deu uma força maior. Quando vem de família, é um sinal, né? Talvez. Não sei. Pra mim, eu levei assim. Gabriela, Mas, Henrique, pode falar. rapidinho, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, essa coisa de começar e desistir, às vezes, né? Que pode acontecer mesmo. Algum imprevisto aí, algum caso inédito que aconteça que desanime muita pessoa. Aconteceram também comigo alguns episódios, sabe? E eu acho que até por isso que eu fui abrindo outras frentes. Tá. Então, Interessante. tá. Que legal. Que legal. Conta um pouquinho. Então, eu senti que quando eu comecei a querer dar aula, porque também é um outro passo, né? Eu não tô vendendo ali a minha arte, eu vou ensinar alguém. Ensinar. Então, Só modelo de negócio diferente, né? Totalmente. Até assim, mais para a área da educação, né? Sim, sem dúvida. E empregabilidade, hobby, sonho, aí muda de produto para você educar e às vezes até criar um profissional ou até mesmo gerar um hobby para a pessoa. É diferente, né? Mas conta um pouquinho. Então, foi um passo, assim, bem difícil também. Porque eu tava com as minhas vendinhas ali, tava fluindo legal. Só para eu entender, Gabriela, desculpa te interromper. Você começou vendendo a cerâmica, né? Isso, comecei vendendo mandala. Mandala. Cerâmica, especificamente mandala. Legal. Começou ali, saiu do emprego, já começou com esses produtos. Isso. Esse foi, assim, esse produto de entrada do seu negócio. Isso. Onde você já tinha habilidade, já tinha conhecimento e começou a vender. Isso, exatamente. Aí o próximo passo, e depois eu quero explorar mais isso, mas depois o próximo passo foi dar aula. Foi dar aula. Porque eu comecei a ajudar minha bisavó ali no ateliê dela. Ela começou a ficar, né, mais senhora, normal. E eu comecei a assumir um pouco ali o jeito que ela já fazia. Mas eu não sentia muita confiança em mim como professora, porque eu não era dessa área, né? Não era da educação. Eu não tinha um embasamento que eu achava que precisava ter. Então eu também fui ali investir um pouco mais, né, para me especializar mais. Eu fiz mais alguns cursos. Então fiquei um tempo estudando. Fiz uma mentoria também com uma ceramista que já tinha experiência na área. Legal. E daí isso foi me dando mais segurança também, né? Pra eu conseguir dar as aulas. E comecei. Em 2019 tava lá linda. Comecei, tinha vários alunos, vários assim, 5 alunos. E veio a pandemia. Gabriela, você começou, você pediu conta e começou o seu negócio em qual ano? Em 2017. 2017? Isso. Então já tem 6 anos o seu negócio? Exatamente. 6 anos. Aí depois, em 2019, você começou a dar aula? Isso. Presencial, com seus alunos.
num ateliêzinho Tava aqui em tudo bem? casa. Antes da gente chegar na pandemia, como que era essas aulas? Como que você foi Tá. vendo ali? Então, Esse modelo de negócio, de dar aula, de ensinar o que você sabe fazer. então, foi interessante isso, porque eu só segui o modelo de aula da minha bisavó. Que legal, que Então, legal. no começo eu tava super legal, confiante, né? Uhum. Feliz. Mas eu fui vendo que também não era o modelo certo. Ela Hum, já estava um pouco mais velha, né? Ela não tinha esse conhecimento de marketing, de empreendedorismo. Então ela via diferente. uhum. Então foi onde que eu falei, nossa, tá errado, tem alguma coisa errada aqui. Preciso Tem arrumar tudo. ajustes. É. Uhum. Que legal. Mas daí foi isso, ó. Eu comecei a dar aula e já meio que veio a pandemia. Uhum. Então eu tive que mudar já a minha aula ali. Era uma aula para 5 pessoas e daí virou aula particular. Sim, entendi. Então aumentou a carga horária, sabe? Foi difícil ali para se adaptar no começo de aula e com a pandemia, né? Uhum. Então Imagino. esse ano foi mais assim, só aula particular, poucos alunos, pouca gente também queria sair de casa, né? Todo aquele Sim. O medo, né? transtorno, é. Uhum. Então eu fiquei com as aulas, fiquei vendendo peças também, mas já fui vendo uma maneira de montar a minha aula, de não ser igual a dela. Porque eu vi Entendi. que ali eu não ia ter um lucro positivo mesmo, né? Em relação ao meu trabalho que eu estava Como oferecendo. negócio mesmo não ia ser viável. Exato. Entendi. Porque também é isso, né, o Henrique? A gente gosta, a gente tem paixão pelo que faz, porém, quando transforma isso num negócio, Tem que vai dar ter lucro. muita parte chata que você não vai querer fazer, mas que você vai ter que Sim, fazer. entendi. Então, foi aí que eu vi também essa dificuldade de, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu estava acostumada com esse formato de aula que não vai funcionar para mim. Uhum. Então, também foi ali uma outra fase de reestruturação, sabe? De planejamento, Uhum. que eu acho importante falar, né? Porque, Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse sim, ponto também é muito legal. Porque assim, você deu continuidade em algo que a sua bisavó estava fazendo, né? Porém, você viu como o negócio não ia funcionar para você, até porque as pessoas são diferentes, né? A né? gente honra os nossos professores, só que a gente tem que dar a nossa cara também e mudar conforme a gente pensa, fazer o nosso modelo, né? Ainda mais quando você visualiza que para negócio realmente tem que mudar, né? Porque Sim. senão não vai encaixar as coisas, né? E, e realmente você precisa mudar. Eu tô vendo muito isso em você, Ah, que né? Você legal. não tem medo de mudar, você não tem medo né, de fazer mudanças, o mercado é isso, a educação é assim, eu preciso fazer isso, preciso mudar. Tá É, atento, que isso é uma das visões de empreendedores. Estar atento à mudança, questionar e implantar o seu jeito, né? Porque o empreendedor tem muito essa questão de fazer do próprio jeito, criar a própria história, criar os próprios produtos, os próprios negócios, os próprios serviços, né? É aquilo, você, né, honra a sua bisavó, mas eu preciso mudar isso, é. né? Mas como que foi isso, assim, na prática? O que não funcionava e o que você teve que mudar, assim, para encaixar com o seu modelo de negócio, com o que você pensa, né? Assim, para hoje em dia também, eu acho que o perfil do cliente muda também, né, com o tempo. Sim. O cliente evolui, né? Exato, também. O cliente evolui. A gente precisa evoluir porque o cliente evolui. É verdade. E é isso, eu acho que ela estava ali ainda muito no básico, então ela gostava de fazer muita escultura, e Uhum. potes também, ela punha ouro nas peças. Era Uhum. muito bonita as coisas dela, Uhum. mas não era o meu perfil. E eu também gostava de utilitários, né? Utilitários de cozinha, prato, xícara. E era Uhum. uma coisa que ela não trabalhava, ela não fazia. Entendi. Então eu Entendi. tive que estudar esse lado, desenvolver, né, o meu lado de utilitários ali de cozinha, de banheiro, outros utilitários, para poder empreender com os utilitários mesmo. Até Entendi, para Gabriela. Ela, montar ela era mais assim nichos. na questão artística, de obra mesmo. Só Isso. que E as é pessoas um também cliente, né? chegavam. É É um um, cliente. é um É um cliente. cliente. É É um um perfil. cliente que são totalmente clientes totalmente diferentes, É, né? é. Só que para negócio, às vezes aquele produto é mais difícil de sair. Demora mais tempo para sair, né? Que eu acho que deve ter um Sim. valor agregado maior Não, e para ensinar também. e para ensinar. Porque acaba sendo as peças que você faz, né? Não todo mundo, né? Isso é particular. Mas as peças que eu faço, que eu gosto de fazer, e as pessoas se encantam e querem aprender comigo, é porque viu alguma coisa ali na minha peça. É Entendi, porque viu alguma coisa da minha característica que a pessoa também quer aprender, com sabe? certeza. Uhum, Então eu acho que isso faz muita diferença nas aulas, né? E uhum, você poder criar as peças ali, depois usar na sua casa ou presentear alguém, né? Mas por ser utilitário, você vai estar usando ali no dia a dia. Eu achava isso maravilhoso. E as pessoas que me procuravam começaram a me procurar por causa disso, né? Que uhum, elas queriam fazer os utilitários delas, ou queriam até encomendar as peças. uhum.
E também questão de horário, questão de valores, tudo isso eu tive que ajustar. Uhum. Questão de material, né? Então, ela cobrava ali uma mensalidade, mas ela não via que ela tinha o gasto com material. Entendi. Então, ela acabava tirando, às vezes, do bolso ali, sabe? Para comprar material, repor para os alunos. Quando eu percebi isso, que eu comecei a fazer igual, eu falei, não, tá errado, a conta não tá fechando, Legal. né? Uhum. Uhum. E Que legal fui no sentido, ampliando. assim, de você estar falando isso, tá? Uhum. Você tá falando isso Sim, porque é um aprendizado muito grande. é. E assim, na hora a gente passa mal, sua frio, fala, ai meu Deus, não vai dar certo, mas deixa eu fazer, até o fim, Uhum. sabe? Mesmo que não dê certo, daí eu vou procurar outro caminho ali, Uhum. né? Se Entendi. equilibrar ali numa corda bamba. Que legal. O empreendedor é assim. Empreendedor a gente se equilibra mesmo, né? Até achar um ponto se tem esse ponto, né? Que não vai ter mais essa corda bamba aí, né? Mas eu entendi, Sim, sim. o jeito que você teve que mudar, né? Dali do jeito do modelo de negócio da sua bisavó e para o modelo que você queria seguir, né? São perfis diferentes, são clientes diferentes, são produtos diferentes, são ticket de valores, ticket médio que a gente fala de valores diferentes, né? São É, públicos diferentes, são classes diferentes, né? exato. E você começou a visualizar, eu acho até como negócio também, pelo que estou observando, que esses utilitários seria mais vendável, né? Teria Sim, mais facilidade de vender, até de dar aula mesmo, né? sim. Porque assim, eu gosto muito de obra de arte assim, não tem muito, queria ter mais, né? Aham, Mas a gente sabe o que tem por trás de tudo isso, toda uma história, questão de valores, né? As pessoas precisam dar valor para isso. é, Mas quando você fala de utilitário, a pessoa tá usando ali, ela vai mostrar, né? Vai colocar ali como no dia a dia. É mais fácil de vender, né? é. Que Acaba legal que sendo. você observou isso e fez essa mudança. Aí você começou, quando você fez essa mudança, você já começou a visualizar que esse caminho seria o mais interessante. Sim, eu senti tanto para fazer, né? Para encomenda. Então as pessoas gostavam muito para comprar de presente, presentear, né? Para casa Uhum, delas mesmo. E daí eu entendi. senti uma demanda maior também, né? Uhum, sem dúvida. Sem dúvida. Aí muda, né? Aquilo que a gente tá falando, ele muda. Aí a É, demanda muda também, né? muda também. Uhum, Produção. produção. Gabriela, mas hoje, só para me entender, a aula que você dá é para as pessoas viver de hobby, para, né, criar um hobby, ou para ela também ter um negócio dela? Ou as duas coisas? Olha, eu acredito que as duas coisas, Henrique. Uhum, Porque hoje eu tenho alguns formatos de aula. legal. Então eu fui, né, evoluindo, vendo o pessoal queria mesmo, né? O que os meus clientes sentiam necessidade e o que eu podia oferecer. Então hoje eu tenho um formato de aula particular. Então se a pessoa ela quer produzir para revender, participar de feiras, acho que a aula particular é interessante, porque ela escolhe o quanto de hora ela quer. O Uhum, ateliê vai ficar para a pessoa, com todas as ferramentas disponíveis. Eu também, porque eu vou ajudar ela e com certeza, né, ensinar uhum. toda a parte teórica e na prática mesmo, como é que vai funcionar. E a pessoa vai ter uma linha de produção ali naquele tempo, para ela. Então ela Entendi. pode Já tá produzindo. já estar As produzindo, primeiras peças. exatamente, e Nossa, pode que bacana. tá saindo com as peças prontas para revenda. Que legal. E esse é um formato. Esse é um modelo de negócio, Isso. né? Tá, que legal. Hoje eu tenho Bacana. 3 modelos de aula. Tá, me conta quais são. Então esse, né, que são as aulas particulares. As aulas regulares, que é um pacote mensal, que é uma turma que vem toda semana, e daí sim é uma aula mais livre. Geralmente para você melhorar alguma habilidade manual, né, ter contato com outros ceramistas, entender as ideias, trocar informação, ideia, inspirações. Uhum, E daí eu gosto de umas turmas reduzidas, para também dar bastante atenção para as pessoas, uhum. né? Então é uma turma com 4 pessoas. Então eu consigo estar abrindo essas turmas, sabe? Legal. É, E isso é mais então, para um processo assim terapêutico, para encontro de pessoas, também tá isso. ali. Que Para legal. quem quer aprender também é interessante Uhum, no começo, porque daí você tem algumas referências, não tá ali só você, sabe? Ah, o que que eu vou fazer? O que que eu quero fazer? Nem sei o que eu quero fazer, sabe uhum. aquela Tem coisa? a troca, né, com o outro, né? É, Que quando é em legal. grupo tem essa troca, um ajuda o outro. Tem uma cliente minha que ela era aluna da minha bisavó, Nossa, que legal. e ela ficou comigo. Que Então, bacana. assim, ela fala, olha, sua bisavó ensinava assim, como que você ensina? Olha Daí que eu vou bacana. lá, aperfeiçoo, e ela adora, sabe? Que legal, E é um hobby para ela, ela não vende, mas ela gosta de praticar várias artes. que legal. E também tem um modelo de oficina.
que eu ofereço para museus, para lugares de artes, né? Já dei workshop no Sesc também, aqui em Taubaté, Legal. que eu ofereço para Sescs, Uhum. para hotéis, sabe? Coluna de férias, às vezes. Ah, entendi. Que legal. E é um terceiro modelo de aula, né? Uhum. Seria uma oficina e também abrange mais pessoas. Sim. Eu acabo vendendo mais para instituições Uhum. e consegue colocar ali, fazer um grupão de pessoas, que é bem gostoso também. Que legal. Aí tem a venda no particular, venda em grupo e venda para instituições. Isso. Que legal. Bem empreendedor, hein? É. Que bacana. Ah, Henrique, eu tô no caminho, assim, porque eu acho que é sempre um constante aprendizado, né? Sem dúvida. E é o mais gostoso, acho que, do empreendedorismo, você trabalhar para você, com o seu negócio. Para quem adora aprender coisas novas todo dia, isso é maravilhoso. É. Maravilhoso. Porque isso, mas é uma questão de perfil, né? É uma questão de perfil. Vamos supor, eu sou uma pessoa que gosta de estar o tempo todo aprendendo coisa nova, vendo coisa nova, inovando, colocando ideias novas. Para trabalhar para uma outra pessoa fazendo uma determinada função por um período muito grande, seria muito ruim. Seria muito ruim, assim, ficar com esse perfil, né? Não é legal para ninguém. Por isso que eu falo assim, empreendedorismo, você precisa ter um pouco de perfil também, né? Todo mundo pode ter um negócio próprio? Pode ter, com certeza, todo mundo. Mas tem umas pessoas que parece que, não sei, parece que já tem esse perfil empreendedor, né? De querer inovar, de gostar de conhecimento, de inovação, trabalhar com pessoas, fazer gestão de pessoas, Henrique, contatos. você falando isso, vou dar esse parênteses aqui, tá? Tá. Porque você falando isso, eu identifico muito meu marido nesse lugar. Legal. Ele é um cara, assim, empreendedor nato. Que legal. Que Ele legal. se reinventa também toda hora. Uhum. E eu não me vejo assim, sabe? Eu não me via assim. Uhum. Então eu tô criando essa imagem e eu percebo que toda vez que eu reforço essa imagem dentro de mim, né, pra mim mesmo, vai melhorando meu negócio também. Nossa, que legal. Eu tô percebendo isso. Que legal. Que legal você ter falado Até isso. essa conversa aqui, nossa, tá sendo muito importante pra mim também. Que legal você falar isso. Sabe por quê, Gabriela? Eu consigo ver meus ganhos e perdas, sabe? Sim. É muito bom o quanto que eu consegui crescer nesse sonho, né? Na evolução pessoal, como pessoa ali, profissional também. Não, mas que legal você falar isso, porque eu sinto que a premissa maior do Empreender Mais é essa. É a pessoa, ela se autoconhecer, né? Sim. Se autoconhecer e ver isso nascendo dentro dela. Porque às vezes, Gabriela, pode ser que uma pessoa passe a vida inteira e tem isso dentro dela, só que ela não se manifesta. Por viver uma vida no automático, por viver uma vida de rotina, porque às vezes ela acreditou em algo que a sociedade falou, que os pais falaram, que a religião falou, que os amigos falaram, só que às vezes não está lá dentro dela. A principal missão que a gente quer passar é para as pessoas se autoconhecer. Sim, né? É muito importante, né? Identificar isso. Nossa, eu tô vendo tudo isso. Aí você fala do seu marido, não, meu marido é muito empreendedor e eu não me via assim, né? E hoje eu tô vendo isso tudo, né? E você começa a trabalhar com desenvolvimento pessoal. Sim. Vai se autoconhecendo. Aí o que acontece, Gabriela? O negócio vai melhorando. Porque o negócio é a cara do dono. O negócio é o dono, né? Mas como tá esse dono? Como tá ele? O que ele gosta de fazer? O que ele não gosta de fazer? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos? O que precisa melhorar? Quais são os pontos legais que precisa continuar? Né? Se o dono tá um pouco bagunçado, o negócio vai estar um pouco bagunçado. Se o dono tá fazendo a gestão pessoal, ele vai conseguir fazer uma gestão do negócio melhor, né? Mas isso que é o legal do empreendedorismo. Você vai melhorando profissionalmente e você vai melhorando pessoalmente também. Você vai falar, nossa, eu sou assim, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu não sabia que eu fazia isso, eu sou boa nisso. Eu gosto de pessoas, tem pessoas que descobrem que gostam de pessoas. É mesmo. E às vezes tinha uma crença que não. Às vezes tinha uma crença limitante que não, né? Uma das crenças que eu quebrei com o empreendedorismo é a crença de falar em público, a crença de ser tímido, porque eu tinha essa crença muito forte, né? E hoje estou aqui com o canal, fazendo todo esse projeto. E eu acredito, só que eu acreditei nessa crença por muitos anos da minha vida, por muitos anos. E com o empreendedorismo, sabe, me ajudou a descobrir conseguiu isso. se abrir, Sim. Falar, não, nossa, por que eu acreditei nisso? Eu adoro falar com pessoas, eu gosto de conversar. Eu não tenho técnica, tenho que descobrir a técnica. Sim. Né? Eu tenho que tirar algumas coisas que travam o medo de se expor, o medo de fracassar, o medo de errar. Mas isso são... E esses medos aí, eu acho que é uma coisa que bate em todo mundo. Sim. Todo ser humano vai ter essa insegurança em algum momento, né? Sim. Porque é do corpo, né? É nosso isso, né? É a nossa segurança. Se a gente fosse sem medo, a gente nem estaria aqui. Verdade. Né? A gente nem estaria aqui. O corpo, a gente precisa disso, né? E precisa de ter alguns certos freios, porque senão a gente vai embora. Né? Só que a gente não pode deixar esses freios paralisar, esses medos travar a gente, né? E o legal do empreendedorismo é que é isso, que você vai descobrindo que você é muito mais forte do que você imaginou que era.
né? É verdade. E às vezes o medo, né? Só E que o assim, tempo também, né? O tempo do empreendedorismo também, eu penso, que é o tempo de cada um também, sim, né? é o Lógico, tempo de cada um. tem o tempo da sociedade, né, que cobra ali cada vez mais velocidade, Uhum. mas tudo bem também se você não seguir esse tempo, Tudo né? bem, É tá tudo você, bem. é a sua marca, é você, é o seu desejo, o seu sonho, né? Sabe onde eu acho que começa, Gabriela? Quando você questiona. É, O primeiro passo é quando você observa. Você observa, depois você questiona. Será? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, se minha vida estiver do jeito que tá hoje, daqui 5 anos eu vou estar feliz? Eu vou estar feliz onde eu tô? Eu vou estar feliz onde o que eu tô fazendo? Né? E é, aquele hobby que eu gosto? Por que não? Aí a pessoa começa a questionar. Aí depois que questiona, começa a visualizar um caminho diferente, um futuro diferente. Aí sim começa o tempo dela da busca, né? Mas tem pessoas que tá feliz onde tá e tá tudo bem, né? Tem é, pessoas que e aí é de cada um, é de é cada de um. cada um. Tem gente que não quer crescer e, sei lá, virar uma mega empresa. Quer ser um pequeno Uhum. produtor sempre, e é Sim, maravilhoso também. Eu sim. eu também vou um pouco, né, por aí. Por enquanto Uhum. eu tô bem como pequena, né? Uhum. No meio ali, tá tranquilo, Uhum. tô conseguindo Dá conta de tudo da isso. demanda, né, da conta. Uhum. Uhum. Então você vai vendo que você vai melhorando. E daí é isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo você vai acabar crescendo mais, né? E eu tô preparada para isso? Eu quero isso? O que Ah, que eu não tenho tô que me preparada. preparar? Exatamente. O que que eu vou planejar agora, né? Uhum. Nossa, Gabriela, se a gente continuar nesse caminho de conversa aqui, a gente vai Vai, longe, é, né? Que é um papo mais assim de autoconhecimento mesmo, né? é. Isso aí seria maravilhoso, né? A gente continuar assim, conversando Daria sobre isso, que horas, eu né? acho que, nossa, daria É horas muito e eu bom. acho que a verdadeira transformação tá aí, tá nesse ponto aí, de a gente entender quem somos, quem É, realmente eu sou, eu, Henrique, quem eu sou, o que que eu gosto de fazer, o que que eu não gosto de fazer, o que que eu não quero pra minha vida, é, né? Mas tá aí. Uma das coisas que precisa acontecer e precisa mudar é esse ponto. É que as pessoas começarem a questionar. Eu falo aqui, a minha esposa sabe que eu quero gritar para as pessoas: para um pouquinho e vai se autoconhecer. Para um aham, pouquinho essa vida. Porque quanto mais tempo tá passando, mais automático tá sendo, e mais corrido tá sendo, e comprovadamente o tempo tá passando mais rápido. Tá aí, é, mas, né? Tem um é, termo que eu gosto que um rapaz, um americano fala, que é o Gary Vee, que fala assim: é a única vida. É a única vida. A gente não sabe. A gente tem nossas fé, mas a gente não sabe. É uma única vida. é Então o presente, né? é O o aqui e agora presente. que a gente É tá o aqui e vivendo. O que eu agora. posso fazer de melhor nesse momento, né? Uhum. Pra Aí mim e que acaba sendo pra quem tá à minha volta também, né? Uhum. Isso aí. Gabriela, vamos lá. Só pra gente voltar um pouquinho nessa história. Sim. É, Me fala o dia que você pediu conta e você falou assim: nossa, agora é meu negócio. Errou. Como que foi? Como que foi? Ai, foi. Deixa eu me recordar um pouquinho. Eu já fui avisando a empresa, né? Falei, ó, gente, vou pedir contas. Avisei Legal. algumas pessoas ali. Isso é importante, né? Até pedi pra empresa me demitir, pra eu ter Uhum. meus direitos. Deu Uhum. certo, né? Que Entramos num legal. acordo. E daí vem a primeira sensação que me veio. Foi uma explosão de felicidade, de, tipo, uhul, tô livre desse emprego que eu não era meu sonho e tô livre pra mim, né? Pra viver meu sonho. E a insegurança. Então Vem vem esses junto. dois sentimentos na hora, assim. Uma Uhum. explosão de uou, que alegria. E ai, E aquele friozinho na barriga. será que vai dar certo? Mas foi tranquilo, eu consegui fazer esse acordo e já fui, assim, montando um cantinho na minha casa, Uhum. né? Eu acho que eu já tava meio com uma mesinha ali Uhum. montada, um pouco de argila, umas tintas e só. Já tinha cliente? Pouco mais de família, que De família. no começo também eu acho que tem que ser mais família e amigo, até Uhum. porque já vai de boca a boca, às Uhum. vezes até para comprar para dar de presente, né, Uhum. a É uma apresentação estratégia, ali da né? marca. É uma estratégia. Vender pras pessoas próximas, né? É, Que ela já, que assim, quando você vai vender para um cliente novo, além da pessoa entender qual que é seu produto, ela não sabe quem é você. E às verdade. vezes as pessoas compram você primeiro para depois comprar seu produto. E a estratégia de você vender para as pessoas próximas é legal por quê? Porque as pessoas já te conhecem. Ela sabe já da É, sua história, sabe do que você quer seguir. Então é uma estratégia bem interessante, né? Vender para as pessoas próximas. Seu produto para esse público, né? Porque às vezes a gente não aham, adianta ficar forçando também uma venda só porque é conhecido, né? Mas se é um público ali que realmente consome seu produto, por que não, né? é, Aí você começou oferecendo para eles, então, e começando já a vender um pouquinho. isso. Já tinha E um foi, cantinho ali na sua casa. já tinha um cantinho de produção ali na minha casa. E Uhum. também eu fui fazendo, daí fui, né, fazendo bastante mandalas e fiz uma parede inteira de mandala. Era uma parede branca, grande, Uhum. e eu fiz mandala do chão até o teto. Então eu tirei uma foto
postei lá no blog lá da época. Nossa, todo mundo queria uma mandala daquela parede. Que legal. Então foi uma estratégia também, talvez, na época, Sem né? dúvida, sem dúvida. E eu gerei um desejo ali. Então foi a primeira venda, assim, Perfeito. que foi... Nossa, convidei uns amigos pra vir em casa, tomar um chazinho ali da tarde. E todo mundo queria levar pelo menos uma mandala. Então Que foi legal. bem legal essa experiência. Aí você já foi vendo que, opa, Mas também não foi assim, na mesma semana, né? Eu uhum, saí e já aconteceu isso, não. uhum, Fui produzindo, ia vendendo aos poucos, né? Ia saindo aos uhum, poucos. uhum. Isso é importante falar. É, É porque às importante falar. vezes as pessoas acham, né? Então ela já tinha tudo ali na casa dela, ela pediu demissão Uhum, e já vendeu tudo. Não, uhum. não foi assim. O interessante que eu falo para as pessoas, às vezes, é até produzir antes, até mesmo antes de sair, né? Para você, quando você sair, você já realmente começar. É, Mas esse é o cenário ideal. Mas a gente sabe que não é sim. muito assim. Às Por isso vezes que é não bom dá você falar, tempo. não, demorou um pouquinho, né? Demorou. É só pra gente aqui, para as pessoas ficar ligadas que, né, também dá. Você teve seu Isso, tempo também de produzir, né? sim. Mas aí você tá E é falando. isso, eu também tive que me preparar para produzir, né? Quando surgiu Sim, essa ideia, falei, não, todos os dias, de tal a tal horário, eu vou sentar, eu vou fazer isso. aí vem a Ah, mas disciplina, hoje eu não né? tô inspirada. Não tem problema, vai fazer assim mesmo, Do mesmo jeito. né? É isso. É isso. Olha quanto aprendizado, ó. Você falando que criou uma estratégia para vender para as pessoas próximas, né? Fez um anúncio, gerou desejo, né? Teve que produzir. Já começou a visualizar que, no dia que eu tô mais ou menos, tem que produzir do mesmo jeito. É, Tem que não dá produzir do para mesmo jeito, parar. porque não dá pra parar. O dia 5, dia 20 não tem mais. O dia É, 5, dia 20 é você que vai fazer. Isso é importante. Isso é importante a gente ter noção, porque, na verdade, a gente vai aprender mesmo. A gente vai é, aprender. Mas se a gente passar essa mensagem aqui para as pessoas já internalizar isso, então já vai ser bem legal. até para ver que daí quando acontecer com elas, né? Uhum, Porque acontece isso, quando acontecer com elas, a gente pensa, nossa, por que tá acontecendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Mas não, é uma coisa que você sabe que vai acontecer em uhum, algum momento, né? uhum, Pode também não ser no começo, pode ser mais uhum, para frente um pouco, mas em algum momento vai acontecer. De uhum, você idealizar uma coisa ou planejar uma coisa ali legal também e que às vezes não foi o esperado, né? Não aconteceu como esperado. E tá tudo certo. tá. Você vai fazer aquilo de novo, talvez numa outra época. Se você Uhum. fizer a mesma coisa perto do Natal, será que vai dar certo? E daí você vai e testa. Testa. E muitas vezes, putz, deu, olha só, foi bem diferente. Ou não, foi parecido, mas foi melhor. É uma palavra que o empreendedor tem que ter. Testa. Testes, Testar. né? Tem que ter. Gabriel, você ficou quanto tempo com a sua bisavó? No ateliê dela, eu Depois que fiquei você saiu do emprego e depois ficou junto com ela, aprendendo junto com ela, fazendo suas próprias peças também? Isso, foi um ano e pouquinho. Um ano e pouco? É, não chegou Uhum, a ser um ano e meio, eu acho que não. uhum. E como que foi essa parte depois de não ter mais? Depois de ser só você? Então. Eu tinha esse embasamento dela, então isso me dava força, né? Legal. Mas não é todo mundo também que vai ter alguém na família, às vezes, que tem o mesmo sonho que você, né? Uhum, Então eu penso que assim, vai dar essa insegurança, mas o que vai dar força pra você é isso que você falou também, desse autoconhecimento, né? Você saber que você gosta de fazer aquilo, que as áreas ruins daquilo você também vai fazer, né? Então, é persistir, né? uhum. De alguma forma, você também pode amenizar os seus medos conversando com outras pessoas, procurando canais que dê dicas, né? Ouvindo conversas de empreendedorismo. Perfeito. Então, acho que isso também dá uma destravada boa. Uhum. E também te dá essa força interna, para você continuar, persistir, ver que vai errar mesmo, e é normal. Que bom que eu tô errando, porque eu tenho a chance de aprender com o meu erro. Nossa, que bom. Que bom. Eu Até acho que arrepiou aqui foi quando você bem falou isso. isso, porque é isso. É, Que bom que eu tô errando. Que bom que é, eu tô errando. Eu faço curso de teatro para desenvolver a parte da comunicação, que e uma legal. das principais mensagens do teatro é essa: errar, errar, errar. Gostar do erro, gostar de fazer isso, porque o acerto vai estar entre os erros. O grande acerto vai estar aí. Ah, também É tô muito. arrepiada. E quando você falou isso, só que a gente não foi ensinado assim, né, Gabriel? A gente não foi Não, ensinado. A gente foi ensinado a, sei lá, acertar de primeira, a não errar, a falar só quando tiver certeza, levantar a mão na escola só quando realmente souber, não é, expressar a sua dúvida. Por que que você está perguntando isso? Isso não tem nada a ver com a aula, sabe? E a gente ficou meio travado nesse ponto aí. é, Mas que bom você ter falado isso, porque a gente precisa mudar essa mentalidade nossa de, é. né, de dar mais valor pro erro. A semana passada eu vi um rapaz falando que nos Estados Unidos está muito forte isso, essa É. cultura do erro.
tá muito forte, porque ele sabe que é aí que tá Entendi. a mudança. E ele tem até um livro que do capítulo é esse, investir em erro. Investir Nossa, que em erro. legal. É muito legal, esqueci até o nome do livro agora. Mas é nesse ponto de, ainda mais quem é empreendedor, precisa assim, lógico, a gente fazer as coisas dar certo, nossa, legal. É, Mas não pode o medo de errar travar, é verdade. né? Mas, Gabriela, a gente tava falando, você falou uma coisa que tá legal, assim, ó, eu não tenho uma... É difícil ter uma pessoa que sonha o mesmo sonho ali na família. Você Sim, tinha sua avó, é. né? Aí você falou, quando não, né? Se grudamos ali, não tem mais essa pessoa que tá vivendo esse sonho. Mas aí Uhum. você falou, aí você foi criando outras estratégias, foi buscar foi ouvir pessoas que tá na mesma vibe, né? Porque o caminho, a jornada empreendedora é um pouco solitária mesmo. É, Porque você tá tendo uma visão e as pessoas que estão ao seu redor não é obrigado a ter a visão que você tá tendo, né? não, é. No dia a dia que você vai passando para ela ali, ó, eu creio nisso, eu acredito nisso, eu gosto disso. Só que às vezes elas não entendem, né? Às vezes até essa transição de algo que supostamente é mais seguro, que é você estar trabalhando com outra pessoa, e começar algo do novo, as pessoas não entendem muito, né? Não Não entendem. E tem gente que até questiona, né? Botando questiona. mais dúvida em você, botando obstáculo. Por isso que é importante você estar com pessoas que vivem o mesmo jeitão ali, sabe? A Entende mesma, o pensamento, né? entende o pensamento. Porque É. ambiente é muito importante. E é importante você também não compartilhar isso com pessoas que não vão entender. Uhum. Porque senão você vai falar, muitas vezes eu acabei comentando, né? Meu pai e Sim. minha mãe, principalmente, acho que os pais ficam inseguros pelos filhos também. Uhum. Então, no começo, minha mãe e meu pai, eles falavam assim, filha, é linda a sua arte, né? Maravilhoso e tal. Mas não, você se formou, você tá trabalhando. Você não vai largar isso. Eu não vou deixar pra não ganhar Ah, dinheiro. teve isso? Teve também questionamentos da família, Uhum. né? E daí é uma coisa que se eu não brigasse por aquilo, eu ia acreditar nos meus pais na época. Uhum. Meu pai, principalmente, né? Ele falava, acho lindo, acho importante, continue vendendo sua arte, mas não vai viver disso. Isso não vai te dar uma estabilidade, né? E Uhum. sim, demora um pouco para você ter uma estabilidade ali. Porém, se eu tô com aquela ideia, se eu consigo formular ela, consigo empreender, por que não? Né? Por que que ele tá duvidando? Ele Uhum. fez isso? Não, ele Uhum. viveu trabalhando numa fábrica. Então, Uhum. se ele não testou, por que que eu não posso testar? Uhum. Deixa eu testar, deixa eu ter a minha vivência, Uhum. né? E um pouco contra as pessoas que vão te dar contra, Uhum. né? Mas Não se abrir é por tanto. conta da visão mesmo. É, É por acho causa que da é. visão, porque você tá vendo algo que eles não estão vendo, Exato. né? Você tá Exatamente. vendo algo que eles não estão vendo. Às vezes não é nem no negócio, às vezes é uma vida com mais propósito. Uma É. vida mais vivida, sentida, feliz, né? Independente se tá sendo ganhando muito ou ganhando pouco, mas é essa visão. E o empreendedor tem um pouco essa visão. Ele tem Tem. lógico, né? Questões financeiras, isso tem que ter. Isso não é É, não tem nem como questionar, é, né? Porque dinheiro é energia. Energia pra gente fazer nossas coisas e ajudar outras pessoas também. Só que tem a mais a ver com viver uma vida com mais propósito. Só que às vezes as pessoas, pela vivência dela, porque foi ensinada, não tem essa visão. Aí que vem o questionamento, né? é, E é a gente verdade. precisa estar atento a isso, porque assim, eu entendo que às vezes as pessoas que estão do nosso lado, eles gostam da gente, eles amam. E fica preocupado de você, de alguma forma, sei lá, dar errado algo para você, né? E eles sentem. Mas para as pessoas que estão ouvindo, que tem uma pessoa empreendedora do lado, que está querendo seguir o sonho, entenda que ele está tendo uma visão que talvez você não está tendo. E às vezes o que eles só precisam é de força, de falar, nossa, eu acredito em você. E tamo junto. E para as pessoas que estão começando e não têm apoio no começo, porque assim, é bonito quando tem apoio, mas a maioria não tem. Né? Pela É, minha experiência aqui com o Projeto Aprender Mais, a maioria não tem. E é solitário no começo mesmo. Porque as pessoas não estão vendo o que você está vendo. Elas não estão é, vendo o caminho que você está vendo. Mas tenha paciência, né? O resultado, quando vir o resultado, eles vão entender, né? E não se deixa desistir do seu sonho por conta disso. Porque tem vários sonhos. Vem até uma frase na cabeça aqui que onde tem mais sonhos é no cemitério, mas é forte, mas uhum, é uma verdade. Não deixe que isso, né, continue travando sua vida, né? se libertar, né? Se libertar. E hoje, com as redes Teste. sociais, né, com as pessoas aqui que estão vivendo o mesmo sonho, o mesmo propósito, que têm a mesma ideia, o mesmo pensamento, dá para se conectar com pessoas, né? Por isso que o projeto Empreender Mais também é isso, é para falar com essas pessoas, para a gente criar essa comunidade, né? Porque um vai entender o outro, né? Sim, é. Mas, Falar da mesma forma, né? uhum, Com pessoas que vão entender o seu pensamento, sem dúvida, sem dúvida. É muito bom estar no ambiente certo. Para né? você crescer, você tem que estar no ambiente certo, né?
Você tem que Verdade. buscar. Tem que buscar, porque senão você, querendo ou não, o ambiente te modela. Dá uma modelada em você, no que você pensa. Às vezes não é nem consciente, é inconsciente. Ele dá ali, ele não é determinante, mas ele te influencia. Não tem como. Né? Então é bom estar no ambiente certo. Né? E conta um pouquinho assim nas dificuldades que você enfrentou, assim, bem no comecinho, que você pode lembrar e passar pra gente aqui. As primeiras dificuldades, assim, agora não, agora é eu mesmo que vou ter que fazer minha própria renda, meu negócio, agora é comigo mesmo. Como que foi, assim, as dificuldades no começo? Porque a gente aprende ouvindo as pessoas, como ela enfrentou a dificuldade, como ela fez para superar Sim. isso. Conta um pouquinho como foi essa história. Tá. No começo eu tinha dificuldade em saber o meu modelo de negócio, mas eu vi ali essa oportunidade de vendas, né? Uhum. Então as vendas no começo, elas me ajudaram muito com a situação financeira mesmo, né? Então, era assim, eu tirava um dinheirinho bem menos do que eu tirava na CLT, Uhum. mas que dava pra viver ali, enxuta ali, sabe? Uhum. Dá para empatar com as suas contas ali, pessoais. Você também É, não estava se pagando, então, não tava me pagando, né? não, no começo não. E, e eu contei com a ajuda também de pessoas que puderam me ajudar financeiramente, né? Uhum. Inclusive a Legal. minha bisavó, minha avó, Uhum. as pessoas que eu podia contar ali. Legal. Então, qualquer sufoco, tinha quem recorrer. Que legal. Mas também não era uma coisa corriqueira, assim, que acontecia sempre, eu também não queria, né? Uhum. Então, lógico, a situação financeira no começo, ela é instável, né? Até você criar uma estabilidade mesmo, ela vai Uhum. oscilar bastante. E até hoje oscila, não tem como. Não tem como. É, Uhum. é normal. E você já tinha vendido algo antes? Ah, não, tá aí também. Uma dificuldade que até hoje eu acho que Que tem a eu tenho, vendas. a vendas. Que é Uhum. assim, eu não tenho dificuldade em apresentar o meu trabalho, sabe? Em perguntar para as pessoas, oi, você já conhece minha marca? Olha aqui que legal, né? Eu trabalho assim, é feito assado. Então, Uhum. em feira eu me dou muito bem. Eu acho que eu consigo falar, eu acho que eu consigo vender ali a minha peça com o valor que eu coloco nela, né? Uhum. Porém, eu ainda tenho dificuldade de oferecer para as pessoas, de me mostrar ainda para o mundo. Uhum. Eu sinto que eu melhorei, né? Fui melhorando gradativamente, mas Uhum. ainda tem que melhorar bastante, sabe? Entendi. É porque você falou que nas dificuldades aí com a questão da vendas, aí eu comecei já, né, imaginar aqui que as vendas pode ter sido uma dificuldade para você no começo, porque você não tinha vendido, não era uma vendedora, assim, né? Sim, sim. E Então, negócio precisa vender, né? Não tem como. exato. Então eu ficava assim, ai meu Deus, parece que eu tô forçando a pessoa a comprar. Mas não era aquilo. Eu tava Uhum. mostrando, né? Meu trabalho, eu Uhum. tenho que mostrar. Senão ela nunca vai Uhum. saber, ela não precisa comprar agora. Uhum. Não vou Essa forçar, é umas questões internas que atrapalham a venda, né? É uma questão de falta atrapalha. de merecimento, é umas questões internas, né? É, De, às vezes, não saber precificar o valor, né? De dar o valor, né? É umas isso. coisas que Isso realmente também que pega, né? pega. Pega. E isso Por isso também que do foi uma autoconhecimento dificuldade. que eu falo para você, das pessoas buscar realmente onde está o ponto forte, onde tem um ponto de melhoria. E a parte das vendas, a maioria das pessoas precisam melhorar. Por causa da falta de merecimento. Que vem, às Hum, vezes, lá no interno. Né? Pra gente, não, falar assim, não, eu fiz essa peça, eu trabalhei nela, gastei o meu tempo, fiz tudo isso, é o meu negócio, ela precisa ser vendida por esse valor. Só que exato. isso é um mundo ideal, mas no dia a dia não é assim, né? No dia a dia não é assim. Uhum. Então eu sinto que assim, isso foi uma grande dificuldade no começo, que eu fui melhorando. Uhum. Hoje, pessoalmente, eu vendo super legal quando a pessoa vem atrás de mim, sabe? Uhum. Quando eu sei que a pessoa já tem interesse, eu vendo bem, eu Uhum. me garanto. Sim. Porém, Uhum. na hora de oferecer ou na hora de captar novos clientes, eu já fico mais numa Uhum. situação mais indecisa. Ai, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar? Né? Uhum. Como é que eu vou mostrar? Sim. Só que a gente tem essa ferramenta hoje maravilhosa, né? Do Instagram, Sim. das redes sociais, que ajuda muito. Então eu percebo que, assim, depois que eu saí, que as pessoas começaram a me conhecer, eu coloquei mais minha carinha nas feiras, em workshops, as pessoas começam a seguir e conhecer mais, é aquilo, né? Já gera um desejo na pessoa. Sim. Então, Sem ontem eu dúvida. participei de feira, ontem mesmo, né? Fui numa feira aqui em Taubaté, Uhum. e que chegaram ali umas 3 clientes. Ah, eu vim na feira por causa de você. Que Deu, ah, legal. é? É. E deu, ah, é, mas, né? Por quê? Não, eu te conheço do Instagram. Eu sempre quero comprar uma peça sua, mas eu queria ver ao vivo, queria pôr a mão. Que Eu legal. falo já, fica à vontade. E já começa a puxar, né? Você gosta dessa daqui? Qual que é o seu Uhum. estilo? Começa a mostrar.
Que E daí bacana. Foi na feira vegana que foi, né? foi na feira vegana. Uhum. A gente Eu tava vi o até. anúncio. Que legal. É, O Instagram é muito bom pra isso, né? E o é, legal do Instagram é você contar a sua história mesmo, as pessoas identificar com você, né? Porque quando você faz um trabalho, você mostra o seu dia a dia, as pessoas conectam, né? Conectam é, com o seu trabalho. Não fica, só um produto ou só uma empresa. Não, tem uma pessoa lá por trás. E não adianta, a venda acontece entre pessoas. sim. E precisa conectar na venda, precisa conectar, né? E uma coisa que eu penso muito é quando eu vou comprar algo. O que eu gostaria de ver? Como que eu gostaria que a pessoa viesse falar comigo? Uhum, Então, isso eu consigo ter essa empatia, né? uhum, E fazer o oposto. entendi. Apresentar, né? Que legal, que bacana. E nesses 6 anos, o que mais você aprendeu, assim, com o empreendedorismo? O que mais que você aprendeu? Olha, tem, tem bastante coisa que às vezes a gente aprende e nem sabe, né? Que Uhum, absorver o que é do empreendedorismo. Mas teve um ponto que eu achei muito importante, que foi uma dica até, acho que do Sebrae, uhum, foi. Que quando eu me deparei com um volume grande de pedidos, de peças, né? E que eu achei que eu não ia dar conta. Eu falei, nossa, eu pedi um prazo muito curto, o que que eu fiz? Meu Deus, agora eu não uhum. vou dar conta. E daí eu fui lá, pedi uma dica para eles, e eles passaram, né? Fizeram um levantamento ali dos meus dados. E daí numa conversa eles falaram assim, peça em estoque, você tem? Eu falei, tenho lá, né? Bastante peça em estoque. Mas não é elas que o pessoal tá pedindo, às vezes. Às vezes Uhum, o pessoal quer uma caneca, igual a que eu fiz, por exemplo, só uhum. que quer de uma outra cor. Linda, caneca. Linda a caneca, né? Tô mostrando aqui uma canequinha de cogumelo. Nossa, Então, mas a pessoa às vezes ela quer uma caneca rosa, sim, e a que eu tenho pronta lá é azul e verde. sim. E eu falei, putz, agora eu vou ter que produzir tudo de novo. E assim, a cerâmica ela é demorada, né? Ela tem um Uhum. tempo maior ali de produção. De produção. Então, a dica que eu peguei foi: você deixa já algumas peças prontas, sem a pintura. Então, quando a demanda vir, eu quero 10 xícaras rosas. Só você pegar a xícara e pintar de rosa. Ela já tá ali, Legal. né? Uhum. Isso foi uma coisa muito importante, assim, para mim, que quando eu comecei a botar em prática, Ajudou muito. funcionou e ajudou muito. Que legal. Mudou até, né? Uhum. A velocidade da minha produção para os Legal. clientes. Isso Que foi muito legal. importante. Que bacana. E no lado, assim, mais pessoal, o que o empreendedorismo te ensinou até agora? Então, eu acho que é muito essa quebra de crenças, né? Eu acho que é com ele que eu me desapeguei dessas crenças e é isso, tô testando, testando, testando. Porque é no empreendedorismo isso, mas na cerâmica também é muito teste. Eu acho que em toda a arte, né? Uhum. Na arte culinária também. Então você Uhum. pode fazer um doce maravilhoso, mas tem uma galera que não curte tanto. E daí, deixa eu ver, o que eles curtem então, né? Uhum. Então eu acho que é muito isso de você quebrar essas crenças, que tem, né? Essas crenças limitantes, elas estão aí um pouquinho, né? Mas tem, todo mundo acaba tendo. Sim, sim. E eu acho que pessoalmente é isso, de testar. Legal. Porque é isso que você falou também, da sociedade, né? Que a gente tem medo, às vezes, de errar, de fracassar. Mas não, isso é importante. É Quando importante. eu vi que isso era bom, eu mudei, sabe? Uhum. A minha cabeça. E daí eu acho que a paisagem ali da cabeça também muda. Sem Você dúvida. começa a ser mais otimista, você começa a ver a luz, né? Uhum. Sem Isso dúvida. me deu força. Você se reconhece mais, e aí o caminho começa a ficar mais claro, né? Aonde você quer É, chegar, o que importa, o que não importa. é. Legal, legal. E o objetivo também, né? Você tem um objetivo, mesmo que ele mude, porque uma hora também você pode atingir ele e depois você vai ter que criar um outro objetivo. Uhum. Então tá maleável, né? É, Pra seguir o que você. sem dúvida. Tem que ter um caminho, né, Gabriel? Tem que ter, É, porque se você não tem um caminho, qualquer caminho vai servir, né? é E às vezes verdade. você pode ser por um caminho que você não vai gostar. E a maioria dos caminhos, que quando você não pensa, você vai deixando a vida levar, você chega lá na frente e fala, nossa, onde eu Fica cheguei? muito à deriva, né? É, E uma coisa mas que eu ouvi assim, também uhum, foi que assim, se você não tem um sonho pra realizar, né? Se você não tem um objetivo, você vai realizando o dos outros. sem dúvida. Porque você tá ali, bom, hoje eu não sei o que eu vou fazer. Daí alguém te chama, pô, vem aqui, me ajuda a fazer isso. Você vai e ajuda. Sim, Então a pessoa foi, você concluiu junto com ela, mas não era o seu objetivo. é, Isso desvia, né? sim. E isso às vezes no dia a dia, quando você vai deitar, você pô a cabecinha no travesseiro e aí ali vem. Você fala, nossa, fiz bastante coisa, mas tô com uma sensação que eu não fiz quase nada pra mim, Pra né? mim, né? Isso Exatamente. por isso que às vezes eu gosto muito de usar a palavra, você tem que governar a sua vida, né? Você ser a principal pessoa que quer governar a sua própria vida.
Porque é isso, quando você não tem um sonho mesmo, você vai estar ajudando o outro a realizar o sonho dele, né? E Ser protagonista, né? ser Do seu protagonista. sonho, né? Essa é a palavra. Ser protagonista. O empreendedor gosta de ser protagonista, né? Porque ele sabe a diferença que faz você ser protagonista da sua própria vida. Se você quer ajudar outras pessoas, se você ajudar você mesmo, você já vai estar ajudando as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque como se pensar de uma maneira mais assim ampla, se a gente estiver bem, o nosso redor possivelmente vai estar bem. Porque só a nossa própria vida estando legal A facilita gente para todo acaba mundo estar bem. passando, né? Uhum. Reverbera, né? Eu fiquei Então, curioso, Gabriela, na questão do seu marido. Como que é. é o apoio do seu marido aí? Você falou que ele é bem empreendedor também, então você tem uma pessoa aí que deve ter a comunicação muito próxima disso. Como que é o dia a dia aí? É muito legal, assim, ver o empenho dele, né? Ele também é artista, né? Ele veio da música, Uhum. ele teve estúdio de música por muito tempo, teve banda, projetos musicais, gravava muitos artistas também no estúdio. E daí, Legal. com a pandemia também, parou a cena da música, não dava mais para fazer shows, não, né? Deu uma estacionada. E ele ficou muito pensativo no que ele ia fazer também, e começou a cultivar cogumelos aqui em Legal. casa. Ele é vegetariano, Uhum. né? Na pandemia a gente pensou em comida. E eu fui ajudar ele também, né, no começo, porque era muito estudo, muita coisa para nascer ali, né? Uhum. Uma empresa de cogumelos comestíveis. Uhum. E tá muito legal, porque é isso, né? Eu vi desde o começo, sabe? Ele idealizando, criando o sonho. Uhum. Daí, durante a pandemia, eu ajudei também, né, a pôr a mão na massa ali, pra gente No operacional ali. construirmos uma estufa, Legal. né? E toda reciclada, assim, sabe? Com materiais doados, Uhum. pallet e Legal. pilastras de bambu. Então, Uhum. muita coisa reciclada, lona reciclada. E daí isso também na pandemia me deu uma motivação muito grande para eu começar a colocar cogumelos nas minhas peças. Então, hoje em dia tem essa referência, né? Nossa. Tem bastante xícara, pratinhos, incensário com cogumelos. E vem História daí, legal. vem daí também, né, a inspiração. O lugar que a gente mora aqui também dá bastante. Uhum. E é isso. Daí hoje em dia ele tá como já voltou, né, a cena da música também. Então ele tá com os cogumelos. Uhum. Ele começou com uma espécie, chegou a produzir 10 espécies Nossa. diferentes. Uhum. Hoje ele focou em uma também que é mais diferente aqui, e é um cogumelo medicinal. Uhum. E é muito bom, assim, foi muito inspirador ver a trajetória dele. Né? Ele tava ali firme, ganhando um bom dinheiro ali com a música, sabe? E ele ter que migrar tudo, né? Começar em outra área que não tinha nada a ver com música. Uhum. E eu vi aquilo em 2 anos crescer tanto que eu falei, gente, ele é um empreendedor nato. É inspiração, né? É. Que legal. Mas é isso, eu vi, principalmente nesses 2 anos, o quanto ele errou e o quanto ele se reinventou, né? Que legal. E aquilo foi me dando mais gás. Então toda vez que, infelizmente, né? Porque quando a gente tá do lado assim, a gente vê um tombo, um tropeço de alguém, não é legal. Uhum. Mas é bom a gente estar ali forte também para dar apoio. Sim. E incentivar mais o sonho da pessoa, né? Que legal. Foi bem legal. É bacana. Foi bem importante também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E esse apoio é muito importante. Mas que legal você ter uma pessoa aí também que também pensa parecido, né? Que vive tudo isso, aí um dá força pro outro. Isso é importante, isso é muito E importante. procurar inspirações também, né? Sim. Que é isso, muitas vezes, a maioria das vezes, como você falou, não vai ser dentro de casa, Uhum. né? Mas é assim, quem que eu quero, quem que eu admiro, né? Quem que vai me dar força para construir meus sonhos? Uhum. A gente tem que eleger uma referência, assim. E uma referência ainda próxima. Que, né, tem as referências, né? Vamos supor, eu tenho referências muito grandes, do Flávio Augusto, de vários empreendedores no Brasil que são muito grandes. Mas também eleger uma referência próxima também. Porque aí você consegue até aprender mais. Você consegue mandar uma mensagem no direct, um WhatsApp. Isso é muito importante, né? Porque é aquilo, próximo de você pode ser que você encontre, mas pode ser que também não. E a maioria das vezes não. Mas hoje a gente tem a internet, então, né? Aproxima, né? Fica mais fácil. Tem muitas pessoas que querem ajudar, né? O nosso projeto justamente veio para isso, para ajudar a conversar com essas pessoas que querem ter o seu próprio negócio, né? Porque verdade. assim, o nosso projeto não quer convencer ninguém a ser empreendedor, mas quem quer vai ter uma pessoa aqui para conversar, vai ter um projeto para conversar, para tirar dúvidas, para conectar com outras pessoas, para a gente fazer uma comunidade para realmente mudar essa estatística de quebra de empresa no Brasil.
né? A Sim, ideia é essa, a ideia é essa. Gabriela, hoje é só você no seu negócio? sim, eu tenho um colaborador, né, que ele Tem? tenho. Ah, que bacana, que É, legal. ele vem e me ajuda, né, com a parte do ateliê mesmo, de organização, Uhum, limpeza, dia a dia uhum, de reciclagem de material. uhum. Que Então, ele legal, vem 2 vezes por semana e me ajuda também. que legal. Que legal. Faz tempo que tá com você? Já faz uns 2 anos. Ah, que bacana, que É, bacana. Precisa, né? Precisa de ajuda. é, Que esse é um ponto, é um dos pontos que eu mais tô visualizando aqui, Gabriela, é esse ponto, do primeiro funcionário, do primeiro colaborador. é, As pessoas têm um pouco de crença e têm um pouco de medo disso. E eu falo também até por mim mesmo, né? aham, Porque uma das coisas que eu mais errei na minha outra empresa, que é a Sincad Soluções, que ela presta serviço de desenho, é, foi essa questão do medo de contratar, do medo de leis trabalhistas, no medo de, né? E aham. isso trava muito o negócio, trava muito o crescimento do negócio, né? E conta um pouquinho como que foi essa experiência para você de contratar essa pessoa para te ajudar, o que que mudou, como que você fez essa contratação? Era uma pessoa que já gostava também ali, né? Já estava Uhum, acostumado com trabalhos mais pesados, uhum, o seu Abel. E quando eu ofereci pra ele, ele já tinha tido experiências. uhum. Então ele adorou. Ele mora aqui perto também. Foi uma pessoa próxima, então, de Foi uma você. pessoa próxima. Legal. E que eu acho que é isso também, né? Você, às vezes até alguém da família, se tivesse interesse, eu adoraria também, sabe? Sem dúvida. Mas aqui ainda não tem. Uhum. Tudo certo também, Tá tudo né? certo. Uhum. Alguém também próximo pode ter interesse, Uhum. entender o seu sonho e querer até sonhar junto, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, precisa estar também querendo. Porque às É, vezes a gente exato, traz uma pessoa próxima e às vezes, né, só por estar próximo, às vezes acaba atrapalhando até o negócio, né? exato. Acontece muito isso, muito. É, Mas por isso que às vezes quando a gente descobre alguém ali próximo da família, que você já tem confiança, né? Que é. desperta esse desejo de continuar, de Às viver vezes o mesmo até sonho. um jovem, né? Sim, Um sim. jovem que ainda tá ali estudando, se formando e vai aprender uma coisa nova. Uhum. Uma profissão nova, um jeito de olhar diferente, né? É bem É, bacana. Mas esse é um ponto, esse é um gargalo muito grande, assim, para os pequenos negócios, é essa contratação do primeiro colaborador. Porque a gente sabe a diferença que faz, né? Que sozinho é é, muito difícil dar conta de tudo. Né? é, Você dá conta até um certo momento, até o seu limite, né? Porque a gente tem nossas horas trabalhadas ali diário, não tem como. Então, para a gente escalar o nosso negócio, a gente precisa de ajuda. Mas é é. um ponto aonde a gente precisa pensar um pouco, né? Eu estou até criando estudos aqui para justamente ajudar nesse ponto. Como ajudar as pessoas nesse ponto? A quebrar É, algumas eu crenças, acho, assim, sabe? eu, Medo. sim, eu acho que a experiência, né, aquele oferecer um período de experiência, como até em qualquer empresa, né, Uhum. eu acho muito importante tanto para você quanto para o colaborador, Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, ali você já vai sentir também se a pessoa vai ser boa mesmo, né, que se vai te ajudar efetivamente. E se a pessoa vai querer realmente fazer aquele serviço ali, né, por um bom tempo. É, até para ela também, né? Uhum. Falar, ai, ó, é legal, mas não era aquilo que eu imaginei. Ou, Sim. não, eu amei, quero Uhum. estar junto, né? Uhum. E fazer Então, a é conexão, né? importante. Gabriel, É, então hoje você tem a venda de produtos, você tem a isso, aula em 3 formatos, isso. tem workshop, né? O Sim, workshop já está dentro de aula. tá Tá dentro dentro de de aula. aula. E você tem a parte de terceirização do forno. Isso, Você, também tem essa parte. que legal, que bacana. É, Porque às vezes as pessoas não visualizam isso no negócio dela. Né? Você tem ali, você tem um ferramental que às vezes outros profissionais não têm, que você pode oferecer ali, né? Pelo uma menos para parte tirar o seu custo estrutural. fixo, para ajudar você, né, nas despesas diárias aí. E como que foi isso? Como que você despertou para isso aí? Foi uma oportunidade? Você visualizou no mercado? Como que foi? Então, eu já tinha um forno, né? Porque para cerâmica tem que ser um forno específico de alta temperatura. Uhum, Então, eu já tinha um forninho que vinha de herança da minha bisavó. Mas era um forninho pequeno, não cabiam uhum, muitas peças. E, e também não queimava utilitários, que era onde que eu queria chegar, né? Na época. Eu queria fazer as canecas, os pratos e esse forninho não queimava na temperatura que precisava. Então, eu tive que fazer esse investimento. Na época, eu vendi meu carro, né? Para comprar um forno. uhum. Olha isso. E fiz esse investimento. Uhum, E foi muito válido. Assim, na época, eu não sabia que eu não precisava sair de um forninho pequeno e ir para o maior de todos. Eu ah, podia você ter foi pego um pro mar. médio. Entendi. Então foi um pouco de até falta de planejamento na época, que eu não tinha Uhum, esse conhecimento do forno, né? uhum, Depois que ele chegou, que eu falei, nossa, é imenso. E legal, a minha produção queima super bem, eu aprendi a mexer, foi, né? uhum, Muitos testes ali também, foi ótimo.
Porém, eu demorava muito para fazer uma queima. Então, só com a minha produção, eu demorava, sabe? Então, tinha meses que, assim, nem fazia queima. Eu tava só enchendo o forno. Entendi. Então, daí eu usava o pequenininho, recorria ao pequenininho. Porque é interessante ter um volume de peças para ligar o forno. Exato, porque é um consumo alto de energia, né? Entendi. Ele fica ligado muito tempo, é um forno elétrico. E como você comprou um grandão? Exato, não enchia. E daí eu tinha que, sei lá, pra minha produção encher o forno era um mês inteiro, um mês e pouco. Eu tava dando aula, era 2 meses. Entendi. Pra poder encher o forno. E daí, com as aulas também, eu já tinha uma demanda das alunas. Legal. Então, com o Muito tempo, bacana. elas começaram a dividir o forno comigo. E daí eu falei, não, mas eu quero ter mais queimas. E daí eu comecei a queimar uma vez por mês, com certeza, assim, 2 vezes por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu falei, legal, mas eu quero aumentar ainda o volume de queimas. E daí eu percebi essa demanda também, de algumas pessoas chegarem até mim com uma simples dúvida, sabe? A cerâmica, a argila para virar cerâmica precisa de uma queima de alta temperatura, mas qual forno que é? Então, às vezes só vinham tirar uma dúvida comigo, e daí eu já comecei a oferecer. Sem pensar isso estrategicamente, né? Então, mas viu a oportunidade. Isso, primeiro eu ofereci, e daí eu vi que tinha umas 2 interessadas que estavam trazendo, e daí eu falei, bom, agora eu vou montar... Tem outro negócio. Que legal. Vou montar essa frente de aluguel de fornos. Porque daí eu vi que aqui na minha cidade também tem uma escola, né, a Fego Camargo, que forma ceramistas todo ano. Legal, é verdade. Então, e esses ceramistas não teriam onde queimar as peças. E daí eu falei, nossa... Fez uma parceria. Exato, já comecei a oferecer, fiz ali um panfletinho, lógico, né, vi todos os meus custos fixos, coloquei, né, as despesas, né, embutido no valor, de energia, de mão de obra também, porque é um tempo ali para montar o forno. Perfeito. Fiz ali as minhas especificações, né, comecei a oferecer e, assim, sempre tem gente nova vindo, sabe? Que legal. É uma coisa que daí, depois que eu planejei e coloquei em prática, meio que começou a andar sozinho também, sabe? Eu não preciso, né, chegar e ficar mostrando isso pra todo mundo. Não é uma venda, assim. É quem tiver interesse, vai procurar. E quando a pessoa procurar, ela vai me achar. Legal, legal. Mas se você quiser vender mais ainda, se você quiser anunciar, tem mais ainda demanda ainda. Exato. Hoje você não tá nem divulgando. Você não tá só no boca a boca. Só boca a boca. Nossa, que legal. Eu não divulgo muito esse serviço. Assim, quando eu vou dar workshop, né, Sim. em outros lugares, é mais boca a boca mesmo, como você falou, né? É divulgação. Mas que legal, Gabriela. Que legal tá ouvindo tudo isso. De uma paixão, de um hobby, de algo que você gosta de fazer, você já está criando 4 modelos de negócio. E só visualizando a oportunidade. Eu faço os produtos, eu dou aula disso, em 3 formatos, né? Workshop. Tenho equipamento que meus próprios alunos vão precisar. E coloca isso, oferece isso. Nossa, mas que bacana. Você cria uma esteira de produto e de serviço muito grande. Então, os clientes ficam mais tempo junto com você. Sim, né? É verdade. Isso para negócio é maravilhoso. É maravilhoso. Você vai criando uma estrutura assim para o seu negócio escalar mais, né? Só que você falou que você não ainda nem crescer, ainda tem certas dores aí, tá pensando nisso, né? Me conta um pouquinho disso, porque assim, pra gente fazer perguntas assim do futuro, né? O que você planeja para o futuro do seu negócio? Porque um dos pilares que eu acredito do empreendedorismo é o próximo passo. O próximo passo precisa estar com o empreendedor, porque é fácil cair na zona de conforto, né? Só que a zona de conforto pro empreendedorismo é complicado, porque a gente sabe como que é o mercado. Às vezes vem pandemia, às vezes vem umas situações, né, que... Totalmente inesperadas, né? E estar na zona de conforto, nesse momento, é difícil, né? Quais os próximos passos, assim, do seu negócio, né? E o nome do seu negócio é Graudra, né? Galdra. Galdra. Meu nome é Gabriela Aldrá. Então entendi. Eu criei esse nome artístico para minha marca também, né? Lindo nome. Galdra Cerâmica. Que legal. E quais são os próximos passos? Então, como eu falei, né? Ontem eu fui na feira, então eu já estou acostumada a fazer as feiras, eu gosto bastante, mas já vi ali algumas coisas que eu posso estar inovando, né? É muito empreendedora, já tá a visão. Que isso, gente, que bom ouvir. Mas várias coisas, você tá falando aí que você pega assim, nossa, é o perfil. É o perfil. Assim, é isso, né? A gente vai criando também, e às vezes a gente não tá percebendo, e numa conversa assim, eu consigo ver o quanto que eu já tô com esse pensamento, com essa visão mais empreendedora mesmo. Sim, você tá atento à oportunidade, porque a gente, quando é empreendedor, a gente fica com aquele radar da oportunidade. Você tava falando aí, desculpa até te interromper, que você falou que você tava na feira, aí você já tá, eu falo, nossa, aí a visão aí.
Toda feira que eu vou, eu mudo alguma coisa, que eu penso que dá pra fazer melhor, Olha sabe? isso. Uhum. E às vezes é bobeirinha, assim, um cheirinho que vai na embalagem, que aquilo vai acolher, né, o cliente, que vai combinar com o designer, enfim, a Experiência gente vai, diferente, né? um cartãozinho, um brinde mesmo, né? Uhum. Então, cada feira eu gosto de dar uma inovada nisso já. Legal. E daí você perguntou o próximo passo, né? Uhum. E daí isso foi interessante, porque eu até comecei falando aqui que o primeiro sonho, assim, era ter um blog, né? Alguma coisa, uma vitrine ali, mas com bastante dizeres no começo, sabe? Esse era o sonho inicial. E agora eu tô sentindo, ontem, eu senti essa necessidade do e-commerce, né? Do Que e-commerce? que é muito importante, eu já sei disso, Uhum. mas que eu ainda não parei para planejar e investir, né? Não parei para programar isso, né? Uhum. Então, o e-commerce eu acho que é o próximo passo. Você já anuncia no Marketplace? Então, não, eu Não. comecei já em algumas plataformas Uhum. e fiquei um tempo, mas eu acho que eu Uhum. preciso de alguém para tomar essa frente para mim. É porque é Pode interessante ir falar. pro Marketplace primeiro, antes de ir pro e-commerce. Porque o É, e-commerce, a margem de lucro cai um pouco. A margem de lucro cai. entendi. É interessante pro Marketplace porque aí você vai fazer o anúncio ali e é interessante você criar essa estrutura primeiro, né? Mas pode falar, pode falar. Desculpa te interromper, mas Não, tudo eu bem. só- Eu vou aproveitar então só para perguntar, porque daí o marketplace ele vai te dar, tipo, vai me dar um suporte tipo lojinha mesmo, sim. tá? Uhum. Entendi. É porque a margem do Porque eu já e-commerce é menor, né? entendi. Então, Uhum. porque eu já abri várias lojinhas, né? Uhum. Até Elo7, em algumas plataformas, né? Uhum. E daí eu sinto uma dificuldade minha com online, assim, sabe? Entendi, entendi. Então eu Uhum. queria contratar alguém para fazer esse serviço também, sabe? Bacana. É, Uhum. Uhum. eu acho que esse é o próximo passo, mas é Legal. isso. O planejamento primeiro. Sim. Criar a estrutura tudo a primeira. É. Você falando do marketplace, já me falaram também, mas eu não arrisquei ainda. Acho que Uhum. pode ser o próximo passo, eu me arriscar nele. Uhum. Uhum. Mas o e-commerce é interessante também, né? Mas é só porque eu tô estudando muito isso também há pouco Aham. tempo, né? Porque aí eu falei, não, eu preciso falar, né? Porque a gente precisa estar aqui pra gente É, também ajudar. sim. Mas você ia falar que o próximo passo seria o e-commerce. É, eu Uhum. penso. Uhum. E eu acho que é esse desejo também do começo, né? Uhum. Que é ter uma página minha e até com os inscritos, me apresentando, Uhum. Legal. Por mas que não precisa fazer isso no estruturar melhor. Instagram também? Então, exato, Henrique, Uhum. É isso. exatamente. E daí ontem eu vi isso na Você feira, conta a sua sabe? história no Instagram? Eu acho que dá pra contar melhor. Tá meio solto, assim, sabe? Não Uhum. tá amarrando a história Porque toda. a, Quando a a pessoa história do entra e seu visualiza. negócio é linda. Começou com sua bisavó. Olha quantos anos começou com sua bisavó. Você É, deu continuidade ao negócio dela, ao hobby dela, à cultura dela, à cultura da sua família. E ainda mais, você colocou a sua cara agora e está criando estrutura de modelo de negócio com isso. Porque uma das formas da gente honrar nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos antepassados, é você evoluir, é. né, do que eles foram. É se Ai, que legal. evoluir. É, Porque você pega o que ele ensinou e fala, não, eu vou fazer ainda melhor. melhor. Isso é honrar, É né? E é o que verdade. você está fazendo. Você precisa contar essa história. Ai, que legal. Preciso mesmo, Henrique. Né? E tem muita coisa para você contar, você tem muita visão empreendedora, você tem muita atitude empreendedora, ações empreendedoras, né? Uhum. Talvez você não tinha essa visão de você mesmo, mas depois que você começou, você tá aí, você tá É, levando a sério tudo isso e tá caminhando, porque em pouco tempo de negócios, 6 anos é muito pouco tempo para negócio, é. né? Ainda não tá nem tá na infância ainda, né? Tá engatinhando Tá ali, né? engateando ainda. E você já criou várias frentes assim para receitas, né? Modelo de negócio. Em cada negócio desse você pode escalar. Na venda de produtos você pode escalar, tendo pessoas para te ajudar a produzir. Na aula, sim. Daqui a pouco da aula você já faz um curso online, aí você começa a chegar a mais pessoas, né? Workshop, daqui a pouco você começa a vender palestras, tá em lugares, né? Que precisam do seu trabalho, da sua transformação, né? Essa É, questão de queima de fogos, de fornos aí, né? Você nem uhum. divulga ainda, você falou, É verdade. né? Tem É, muita coisa para fazer. E o Instagram, só no Instagram dá para você já criar toda a parte de vendas ali. E o mais legal do Instagram é isso, você vende sem vender. Você vende sem vender. Você você tem a conecta com as apresentação pessoas, toda, né? né? E o Não seu tá negócio é só. maravilhoso você fazer essa conexão, né? É, Porque é algo ali muito personalizado, né? Não é é, algo assim, é algo personalizado.
É um É que produto a gente assim. acaba passando a essência mesmo, né? Sim, Pro sim. negócio. Olha, você Porque acabou de tá linda mostrar pra você. uma caneca, né? Não sei se é Aham. caneca, se é É xícara. uma caneca, é uma xícara. É uma xícara que tem a história junto com o seu marido aí. Sim, Tem a conexão de vocês dois. Tem a mistura da vida de vocês dois aí nessa caneca. Então isso é maravilhoso, é verdade. né? É, Então, só no Instagram já dá para fazer bastante coisa. Dá para escalar, né? então. Preciso testar mais, explorar mais isso. Porque a E margem até de lucro estudar, ali é né? melhor, Então. né? A Ah, margem de se divulgar ali é menor. tá sendo muito importante pra mim essa conversa. Que De bacana. verdade, porque dá pra ver também, a gente falando, né? Botando pra Sim. fora. A gente Porque, consegue ver a assim, trilha toda. sim. Eu também sou coach. Eu trabalho com um processo de coach também, né? Justamente para Ah, que pessoas que legal. querem virar empreendedor, né? Aham. Ou fazer essa transição do CLT para ter o seu negócio próprio e trabalhar com tudo isso, que é muita coisa, né? É, E uma das coisas que é legal do coach é justamente essa: a pessoa se ouvir. Ela sim. se ouvir. Que quando você ouve, aquilo que está no inconsciente passa a ser consciente. Você Sim. estava lá dentro de você, mas quando você fala, opa, o seu inconsciente, nossa, eu penso tudo isso. Realmente está acontecendo tudo isso. Aí o que acontece? Você tem as suas clarezas, você tem as suas descobertas. Por isso que é legal conversar, bater papo. Por isso que eu adoro conversar, Sim, né? nossa, é muito bom. Uma das ideias, nossa, como eu te falei, aqui do bate-papo, era Uhum. justamente passar conhecimento, inspiração, motivação para os novos. Sim. Mas eu tô vendo muito os próprios empreendedores que estão conversando, depois me falando, nossa, hoje o meu negócio está muito mais prazeroso, hoje eu estou muito mais querendo viver o meu negócio, estou querendo crescer o meu negócio, agregar mais pessoas, parece que está vivendo mais o negócio. Isso para mim Aham. já está sendo fantástico, assim, só de conversar, né? E você falando isso ainda reforça muito mais. Nossa, eu sinto muito isso também, sabe? Que daí Uhum, é que nem você falou, né? Eu consigo falar, botar pra fora e tornar consciente, ver mesmo, né? Ter uhum, uma visualização panorâmica ali. uhum. E ver que Porque, dá pra ir muito mais, né? uhum. Porque a gente é, Gabriela, a história que a gente conta da nossa história. Hum, Então, quando a gente conta a nossa história, a gente tem clareza de quem que a gente é. Então, por isso que a gente precisa contar nossa história. Precisa falar, conversar mais. Porque a gente vai ajustando também, vai ressignificando algumas coisas, né? Vai trabalhando com algumas crenças, vai trazendo o que às vezes falaram pra gente, a gente acreditou e às vezes não precisa ter acreditado. Ou dar continuidade a algo que é legal, né? Isso, por isso que é tudo a legal ver. contar nossa história. Tudo a ver. Mas, se eu for ficar falando isso aqui, a gente precisa Tá. marcar um outro bate-papo pra gente conversar sobre isso. Gabriela, mas já pra gente ir pro finalmente aqui do nosso bate-papo, Tá. porque o YouTube ele precisa de um tempo, né? Se fosse um modelo de podcast, daria pra gente explorar aqui 2, 3 horas conversando aqui, mas também Tá. você tem os seus deveres aí, tá? Sim. Mas assim, antes de eu fazer a última pergunta que eu sempre faço aqui no bate-papo, me fala qual que é a melhor parte de trabalhar com o seu negócio, de ter sua Melhor empresa. parte. É. Eu gosto. É assim. É a criação, né? É conseguir colocar aquilo que eu imagino no físico, né? Então é materializar uma ideia, né? Uhum. E, e quando você consegue fazer isso, né? E quando as pessoas veem isso, quando você consegue mostrar isso para as pessoas e elas conseguem ver, nossa, uma gratificação que assim não tem preço, né? Não tem valor. Uhum. É o reconhecimento mesmo que eu sinto, né? Mas essa coisa de conseguir fazer o que eu queria, sabe? Já me dá aquela realização. E que não é de primeira, tá? Só Uhum. deixando claro aqui que muitas vezes a maioria não é de primeira. Uhum. Mas quando você consegue, assim, você fala, nossa, Era realmente, isso. eu Aham, sem dúvida, sem é, dúvida. Gabriela, antes de eu fazer a última pergunta, passa as suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar, comprar seus produtos, adquirir as suas aulas, né? Até as pessoas que estão assistindo aqui que precisam desse serviço de fornos aí, de queima, né? Que é a queima que fala, né? isso. Como que eles podem te encontrar? Tá. Então, hoje, né, no meu Instagram, vai ter vários contatos ali de WhatsApp, Uhum. vai ter e-mail também. As pessoas podem, Lá no né? link da bio, né? Isso, no link da bio. Uhum. E para compras, elas podem entrar em contato direto comigo. Eu tenho um Uhum. catálogo que eu envio para elas, as peças que eu vou ter. Uhum. E pelo WhatsApp, o telefone é 12 9191 5957. Legal. E o Instagram, eu tô como Galdrá Cerâmicas. Galdra. Isso. Tá. Legal a mistura do seu nome. Que legal. É. Que legal. Gabriela, para essas pessoas que também têm um sonho de empreender, de dar continuidade, às vezes, no negócio de família, né? Que tem esse sonho de criar a própria história, viver do seu hobby, viver do que é a sua paixão. Que dica que você dá para essas pessoas? Olha, a dica que eu dou é assim:
não desista dos seus sonhos, né? É uma dica um pouco clichê, mas é muito verdade, né? Porque primeiro a pessoa ela tem que ter um sonho. Então, né, ela sabendo o que ela quer botar no mundo, é ter persistência, paciência, eu penso, sabe? Que as coisas vão se encaminhando, vai entrando no eixo, não é de primeira, mas as coisas acontecem. É não ter medo e arriscar, Que né? legal. Eu penso que é muito isso. Legal. Gabriela, gratidão por esse bate-papo. Gratidão por você ter investido seu tempo aqui no Projeto Empreender Mais. Obrigada a Parabéns você, pela Henrique. história, parabéns por todas as atitudes que você está tomando aí com o seu negócio, né? De ter coragem de estar seguindo o seu sonho. Eu admiro muitas pessoas que têm essa coragem de viver o próprio sonho, né? De estar fazendo isso, de tomar atitudes difíceis, que a vida nossa é de você tomar atitudes difíceis, né? E você aí tomou várias aí e tá aprendendo com o caminho e tá aprendendo de uma forma bem acelerada, construindo modelos de negócios diferentes aí com a sua paixão. Parabéns, viu? Parabéns e gratidão por você ter aqui colaborado um pouco com o seu tempo aqui. Obrigada a você, Henrique. Obrigada por todos vocês, né? Do Empreender é Mais. Me fez muito bem essa conversa. Espero que outras pessoas também, né, possam se inspirar aqui com a nossa conversa. Sem dúvida. Muito obrigada. Acho muito válido e muito bonito esse trabalho de vocês. Legal. Muito obrigada. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.